Olá, acadêmico, olá, acadêmica da Uniaselv. Bem-vindos a esse vídeo aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o tutor Rui, do polo da Uniaselv aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ensinar, ou orientar, ou ajudar vocês que têm a disciplina de estágio obrigatório na grade curricular, certo? Porque essa disciplina é uma disciplina super importante em vários cursos, e também é uma disciplina que gera muitas dúvidas para os acadêmicos. Então, com esse vídeo aqui geral, eu pretendo tirar as dúvidas mais básicas de vocês e também ficar disponível aí para que vocês possam assistir quantas vezes for preciso, para se caso não tiver alguma coisa, precisar esclarecer mais alguma coisa, o vídeo é capaz de te ajudar, certo? Então, sobre estágio obrigatório, é importante já apresentar algumas coisas sobre esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, tá? Primeiro, ele é voltado para os estágios das licenciaturas. Então, pedagogia, licenciatura em matemática, licenciatura em história, licenciatura em geografia, licenciatura em letras, licenciatura em química, todas as licenciaturas, ou seja, o que é uma licenciatura? É um curso que prepara o acadêmico para atuar na área da educação, para atuar como professor. Então, quem é das licenciaturas é o público-alvo desse vídeo aqui. Se você que está assistindo faz formação pedagógica ou segunda licenciatura, esse vídeo aqui não é para você, tá bom? Por quê? Porque os estágios das formações pedagógicas e segundas licenciaturas, eles têm algumas particularidades, então depois eu faço um outro vídeo específico para a segunda licenciatura. Beleza? Eu vou focar nesse vídeo aqui as orientações de estágio para o período de pandemia. Por quê? Porque, como a gente está no segundo semestre de 2020, as escolas estão fechadas e tem pouca probabilidade de que elas retornem tão cedo. Então, eu já sugiro que você, acadêmico, realize o estágio pelo plano de pandemia com as orientações que eu vou fazer aqui, tá bom? Ah, mas tem a opção de fazer pelo método convencional. Eu tenho uma escola particular e eu quero fazer lá. Tudo bem, pode fazer lá. Só que o vídeo para o estágio na modalidade normal, eu vou fazer separado desse, tá bom? Por que eu estou fazendo esse aqui primeiro? Porque eu acho que é um vídeo que vai atender a maioria dos acadêmicos, que grande parte deles está numa realidade onde as escolas estão fechadas e então não tem como fazer o estágio pela modalidade normal. Vou focar principalmente nas orientações para o plano de pandemia, tá bom? E como que eu vou fazer isso? Qual vai ser a minha didática aqui, né? Eu vou fazer uma leitura guiada da trilha de aprendizagem, bem básico. Então, eu poderia ter preparado slides e tudo mais, mas eu vou usar a própria tela que vocês veem no AVA de vocês. Então, a trilha de aprendizagem que eu vou ler aqui é a trilha de aprendizagem de vocês, tá bom? Então, eu vou efetuando a leitura. O que eu achar pertinente, eu paro e faço alguma explicação. Combinado? Vamos começar esse vídeo então? Espero que vocês gostem e assistam sempre que precisarem, ok? Bom, vamos lá. Eu tô aqui, esse aqui é o AVT, né? Ele é um pouquinho diferente do AVA de vocês, ele é específico para o tutor, mas eu tenho aqui a trilha de aprendizagem que é a mesma que vocês têm, tá? No caso aqui, é de um estágio curricular 1 do curso de pedagogia. O curso de pedagogia é um curso bastante grande aqui em Mato Grosso do Sul, por isso que eu optei por pegar a trilha de aprendizagem desse curso. Mas, se você faz licenciatura em matemática, licenciatura em química, não vão ter grandes diferenças, tá? As orientações gerais são as mesmas. O que pode mudar? A licenciatura em matemática, por exemplo, não trabalha com educação infantil, mas você vai trabalhar, sei lá, com segundos ciclos, né, do ensino fundamental, anos finais, ou ensino médio. Então, pouca coisa vai mudar. A estrutura geral do estágio é o mesmo. As particularidades é que aí você vai conferir na sua trilha de aprendizagem, tá bom? Bom, a Uniaselv ela oferece a modalidade de estágio em duas modalidades agora. Pelo período de pandemia, por causa da realidade que nós estamos vivendo aí, de coronavírus,
e o método normal, que é aquele método em que você vai para a escola, efetua observação, a regência em sala de aula e tudo mais. Qual é a função do estágio, basicamente? É que o aluno vivencie a prática daquilo que ele estuda. Então, a licenciatura prepara o cara para se tornar um professor, correto? Então, ele precisa ir até uma escola, ver como que funciona uma escola, quais são os setores da escola, ter contato com professores, ter contato com alunos, ver como que se faz um plano de aula, ver como que é o dia a dia de uma escola. Isso é super importante. Já pensou se você deixasse para vivenciar isso só depois? E aí você se frustra, você acaba desistindo? Ah, não era isso que eu imaginava. Então, para isso serve o estágio, para preparar melhor o acadêmico que pretende ingressar nessa área de educação. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, a trilha de aprendizagem ela pode variar um pouquinho de curso para curso na formatação, tá? Mas a leitura, a estrutura, como eu disse, é basicamente a mesma. Logo aqui nessa trilha, ele já tem bem grande aqui, ó, todas as informações referentes à realização da disciplina de estágio orientadas pelo plano para o período de pandemia estão nesta etapa da trilha de aprendizagem. Nas demais etapas da trilha estão as orientações para a realização do estágio presencial. Então, sua trilha de aprendizagem, ó, quando você recolhe ela tem 4 etapas, ok? Se nós formos fazer pela pandemia, tá tudo aqui na etapa 1. Ah, professor, o meu está nas outras etapas também. Leia toda a trilha de aprendizagem, tá? A trilha de aprendizagem é a principal ferramenta que você tem para estudar. Então, tudo vai estar lá. Tá? Aqui ele já deu a dica que está tudo nessa primeira unidade. Então vamos lá. Nesse momento de pandemia, você acadêmico poderá realizar a disciplina de estágio curricular orientada pelo plano de pandemia. Este plano tem como objetivo a elaboração das etapas teóricas e desenvolvimento de um produto virtual, vinculado a um projeto de extensão proveniente de um programa aderentes à área de concentração do curso que estiver matriculado. Então olha que bacana, ó, ele já está te dando a dica de como que vai funcionar. Você vai elaborar um produto virtual que tem que estar vinculado a um projeto de extensão de um programa da universidade, tá? E dentro de uma área de concentração. O que é isso? Onde que eu acho isso? Calma, a gente vai chegar lá. Leia atentamente, pois aqui você encontrará todas as informações e as orientações para a realização das atividades do estágio no qual você está matriculado. Iniciaremos essa apresentação mostrando que o estágio para o plano da pandemia está organizado em 4 etapas, conforme a imagem abaixo. No meu caso aqui, ó, a imagem nem abriu, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Agora conheça as diretrizes e regulamento de estágio. Aqui, pessoal, ó, sempre que está azulzinho, virou a mãozinha, é link, é para baixar, tá? Então aqui eu tenho o plano de pandemia e os slides com orientações. É de suma importância que você leia atentamente o material na íntegra. Então, a própria trilha oferece para você os materiais com as orientações. Esse vídeo aqui é só para facilitar a sua vida, tá bom? Então, a primeira coisa, vou querer ver o que é esse plano aqui, ó. Baixou o plano de pedagogia. Cada curso, pessoal, tem o seu plano específico, porque tem mudança de área de concentração, tem mudança de projeto de extensão, tem mudança, às vezes, até de carga horária, tá? De produto virtual. Então, você vai baixar aí na sua trilha de aprendizagem o plano para o seu curso, ok? Então aqui, ó, no caso aqui, acadêmico do curso de pedagogia. Aqui uma apresentação. Segue a relação de atividades do plano para o período de pandemia da disciplina de estágio curricular, que deverão ser realizadas e a respectiva carga horária. Essas atividades deverão seguir o cronograma da disciplina de estágio, que se encontra lá no seu ambiente virtual de aprendizagem. Você pode verificar que houve mudança apenas na atividade prática do campo de estágio, pois a legislação nesse tempo de pandemia não permite a realização presencial dessa prática. Então, esse plano de pandemia ele foi pensado principalmente para substituir a etapa em que o acadêmico deveria estar na escola. Então, se a presença já não é mais possível, né, nesse período de pandemia, onde o isolamento tem que ser seguido, então nós temos que fazer de outra forma, elaborar uma metodologia, alguma coisa que substitua essa etapa, certo? Então é isso que é o plano de pandemia. Aqui ó, ele já tem uma tabela bem bacana, ó, licenciatura em pedagogia. Então, de um lado, as atividades, o peso, né, quanto que a importância de cada atividade na sua nota, quando que ela ocorre, e aí do lado as orientações. Então vamos lá.
A primeira atividade, qual que é? Escrita do projeto de estágio. Beleza. Quando que acontece? Ó, nos 3 estágios. Então, as licenciaturas, a pedagogia tem 3 estágios. Algumas licenciaturas têm só duas, tá? Então, no estágio 1, no estágio 2 e no estágio 3. O que acontece nessa escrita de projeto de estágio? Objetivo, delimitação de tema, respectiva área de concentração e definição da fundamentação teórica. Tá? Então, estágio não é assim, vou lá, vou ver, vou aprender e vou sair. Não, você tem que projetar, você tem que ter em mente o que você quer aprender nesse estágio, qual vai ser a linha que você vai observar, qual vai ser a linha que você vai atuar. Tá? Não é assim cair de paraquedas lá não. Depois, entrega desse projeto de estágio. Tá? Sempre atentar, pessoal, nós somos turmas flex, então quando falar lá de turma semipresencial, não é pra gente, tá? Pra gente é sempre turma flex. Então, essa entrega do projeto, vai entregar para o tutor? Não, vai ter postagem no AVA, olha lá. Depois, observação em ambiente virtual. Então, ao invés de você ir lá na escola fazer a observação que acontece lá, essa observação acontece em ambiente virtual. Como? Também acontece ali nos 3 estágios. Como? A observação deve acontecer em ambiente virtual do local de estágio, da escola. Ou seja, escolhi uma escola que é próxima da minha casa aqui. Como que eu vou fazer a observação? Você vai ver se ela tem site, se ela tem blog, se ela tem página no Facebook, se ela tem Instagram, se ela tem rede social qualquer. As informações podem ser obtidas através dos contatos por e-mail. Então, você pode enviar um e-mail para a secretaria da escola. Algumas escolas estão com a parte administrativa funcionando, ou para a coordenação, ou para a professora que você conhece lá, você pode entrar em contato com o e-mail e pedir algumas informações por WhatsApp ou por telefone também, tá? E pode ser consultado o site do MEC para obter dados como censo escolar, quantos alunos tem, qual a localização, nome da direção, essas coisas, e também sobre o IDEB. Então, essa observação ela vai ser feita remotamente, então via internet, tá? Ou outros meios de comunicação que não sejam presenciais. Então, acontece essa observação aí. Depois você vai preencher um roteiro virtual de observação, tá? Pessoal, tanto o projeto de estágio quanto esse roteiro eles estão disponíveis para download lá na trilha de aprendizagem. Já já eu vou explicar lá, tá? Então, o que você vai fazer? Olha aqui. Preencher as informações observadas no ambiente acima. O roteiro de observação substitui a ficha 2. O que seria a ficha 2, pessoal? Quando o estágio é normal, o acadêmico ele vai para a escola, ele faz a observação, tá? Faz a regência e o professor regente, o professor lá da escola, ele preenche uma ficha que vale a segunda nota do aluno. Então, ele fala lá se o aluno aprendeu direito, se ele deu aula bem, se ele chegou no horário, tudo mais, e dá uma nota. Essa ficha 2, como não tem professor para fazer essa avaliação para você, ela vai ser substituída por esse roteiro de observação virtual, tá bom? Então, por isso que ele é bastante importante. Ele tem peso 1, tá? Apesar de ser um pouco peso, pode fazer a diferença aí na sua avaliação, na sua nota, tá bom? Entrega do roteiro. Vai entregar para o tutor? Não. Turma Flex, sempre postagem no AVA, ok? Próxima etapa, elaboração do projeto da atividade de extensão ou produto virtual, tá? Vai corresponder à prática do estágio, vai corresponder lá ao dia a dia da escola, certo? Olha o peso, pessoal, peso 3, então é bastante importante. Tá lá em todos os estágios também, certo? O que você vai fazer? Olha aqui nas orientações. Vai escolher um programa de extensão abaixo relacionados. Neste programa, vai selecionar o projeto de extensão que está em conformidade com sua área de concentração e temática do estágio. Beleza? Já vou explicar mais sobre isso, tá bom? Depois vem escrita do paper do estágio. Paper, o que é? É uma espécie de artigo científico, um documento, um relatório sobre quais foram as etapas, o que aconteceu, quem fundamentou sua prática, o que é sua área de atuação, por que você escolheu, tá? Também já vou abrir esse documento aí para você vai poder ver. O paper se configura no fechamento do estágio. Nele se encontra o registro de todas as etapas desenvolvidas, desde da fundamentação teórica até a realização da prática. Então, para a escrita do paper, você vai aproveitar bastante do que você já escreveu lá no seu projeto de estágio. Por quê? Porque lá no projeto de estágio você já definiu
a área de concentração, a fundamentação teórica, tudo isso vai ser transportado para o paper. Você vai pegar todo esse material, vai reorganizar, claro, e vai dar o acabamento, né? Fazer a complementação para que aquilo fique mais consistente. Ok? Entrega do paper, dessa atividade aí, como é que vai acontecer? Vai entregar para o tutor? Não, pessoal, sempre postagem no AVA. E por último, a socialização no estágio, tá? Na Turma Flex, essa socialização, ela é uma postagem. Vocês vão postar esse produto virtual no AVA também, tá? E também vão responder 2 questões lá. Onde que isso vai estar, pessoal? Lá no menu Notas e Avaliações, tá? Quando você vai lá no menu Notas e Avaliações, escolhe a disciplina de estágio, vai ter lá, ao invés de ter o botãozinho para você fazer a prova, vai ter um botão para você enviar os arquivos. Então, você vai enviar o projeto de estágio, você vai enviar o roteiro de observação, você vai enviar o paper, você vai responder a socialização. O produto virtual ele é postado de outra maneira que eu já explico daqui a pouquinho. Tá, pessoal? Eu sei que é bastante coisa, tá? É um vídeo que vai ficar um pouquinho extenso, mas eu estou tentando trazer para uma linguagem que seja mais fácil para que vocês entendam, tá? Minha intenção aqui é sempre ajudar. Então, ó, etapas 1 e 2, você tem os modelos, ó, do projeto de estágio e do roteiro de observação. Você encontra o modelo do projeto de estágio para o período de pandemia na sua trilha de aprendizagem. Então, beleza, vamos lá, ó. Vou lá na trilha de aprendizagem. Aqui tem o videozinho, tá? Do professor Gessiel aqui fazendo uma apresentação que vale a pena assistir também, tá? Aqui a versão em Libras. Aqui a organização do estágio, ó. Projeto de estágio, roteiro de observação, tá? Que é o que eu falei ali mais ou menos no plano, tá bom? Aqui, ó, é legal você ver, caso você tenha aí algum colega do mesmo curso que vai fazer o estágio com você, às vezes você é de alguma outra cidade e tem algum colega aí, algumas coisas você pode fazer em dupla, tá? Então, na modalidade Flex, o que você pode fazer em dupla? O projeto de estágio, você pode fazer tanto individual quanto em dupla. O roteiro de observação, tanto individual quanto em dupla. O paper, tanto individual quanto em dupla. Elaboração do produto virtual, individual em dupla. A postagem, cada um vai postar o seu, tá? E a socialização é individual. Beleza? Chegamos aqui, pessoal. Etapa 1, projeto de estágio e planos de aula. Aqui, ó, azulzinho, projeto de estágio. Utilize o modelo. Então, vou baixar esse projeto de estágio aqui. Baixou aqui, ok? Eu já tenho ele aberto aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é o modelo do projeto de estágio. Ele já vem com orientações do professor Gessiel, ó. Certo? Então, nome do acadêmico, se você colocar aqui, ó, insira o seu nome, ou da dupla, insira o seu curso, tem um exemplo, é o nome do tutor externo, no caso sou eu, ok? Projeto de estágio, o título do projeto, né, deve ser elaborado a partir da temática escolhida. Então, vamos supor que o título de projeto, eu quero fazer um projeto sobre contação de histórias para a primeira infância. Isso pode ser um título, um tema, tá? A cidade, né, sempre Campo Grande, o ano e o semestre 2020/2. Beleza? Sumário, pessoal, você tem que organizar o sumário, ó. Na parte 1, o que você tem que ter? A delimitação do tema e a área de concentração e a justificativa. Justificativa é por quê? Por que você escolheu esse tema? Por que você escolheu essa área de concentração? Então, você pode explicar por que você escolheu. Ah, porque eu tenho interesse, porque é uma área que me chama atenção, porque é uma área que tem pouco, porque eu tenho uma filha em idade escolar e eu percebo que ela tem carência nessa área, então é por isso que eu quero desenvolver nisso, tá? Os objetivos, o objetivo é o que você quer. Eu quero desenvolver um material sobre esse tema, eu quero aperfeiçoar a minha compreensão sobre esse tema e tudo mais. Fundamentação teórica. Então, você, para escolher esse tema, você tem que ter alguma fundamentação, alguma coisa que você já sabe sobre esse tema, que você já conhece, né? Algum livro que você leu, algum artigo, alguma coisa, e vai ser lá nessa área da fundamentação teórica que você vai colocar isso, tá? Aqui nós temos a parte 2, que são os procedimentos de estágio, metodologia e cronograma, depois referências e apêndices. Beleza?
Então aqui, ó, já está colocado para você. Delimitação do tema, área de concentração justificativa, área de concentração, digita aqui. Programa de extensão, digita aqui. Projeto, digite aqui. Produto, digite aqui. Tema, digite aqui. Você vai ver que ele é autoexplicativo, pessoal, ó. Nesse tópico, você, acadêmico, enuncia uma área de concentração e a justificativa da escolha. Ao optar por uma área de concentração, você estará elegendo um campo ou ramo do conhecimento ou atividade, pois segundo Borges, e assim vai. Mas, professor, de onde que eu tiro? Onde que eu vejo essa área de concentração? Onde que eu vejo esse programa? Lá no nosso documento, ó. Tá vendo aqui, ó? Elaboração do projeto de atividade de extensão, beleza. Olha aqui os projetos, ó. Projetos que estão disponíveis para a gente fazer. Então, 3 projetos, tá? Alguns projetos já têm como objetivos, certo? São vários projetos. Etapa 3, paper do estágio. Aqui ele fala sobre para efetuar a postagem. Bom, vamos lá. Para você achar as áreas de concentração, presta atenção. Na trilha de aprendizagem, ele não vai estar aqui, ó. Ele vai estar nas diretrizes do estágio, tá, pessoal? Então, na etapa 2, ó, diretrizes e regulamento do estágio. Vale a pena você baixar esse arquivo e ler ele também, tá? Ah, mas aqui na etapa 2 já não é para o outro? É, mas a diretriz ela regulamenta tudo. E se você for ver aqui, ó, curso de licenciatura em pedagogia, tal. Aqui no sumário, ele vai mostrar, ó, estágio curricular, áreas de concentração. Tá vendo só? Então, página 6. Você pode ler tudo, ó. Aqui ele fala sobre carga horária, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Você vai saber tudo sobre estágio se você ler esse documento, tá, pessoal? Excelente se você puder ler esse documento aqui. Vamos lá, página 6, tá? Já passei, cadê? Fundamentação legal, estágio, área de concentração, ó. Área de concentração. Então, primeira área de concentração, educação, escola e políticas públicas. Essa é uma área de concentração. Então, se você tem algum tema que se encaixe nessa área de concentração, é aqui que você vai escolher, tá bom? Eu quero falar sobre políticas públicas. Pô, legal, bem bacana. Aqui tem um pouquinho, ó, sobre o que é isso, estudos voltados para a relação entre educação e sociedade, espaços escolares e etc. Outra, formação e profissionalização docente. Eu quero saber sobre formação do professor, como que esse professor se prepara. Então, ó, reflexão sobre o trabalho do professor como profissional da educação. Metodologia de ensino. Então, eu tenho aqui na minha mente um desenvolvimento de uma metodologia de ensino por brincadeiras, por brinquedos, por livros, por uso de biblioteca e tudo mais. Então, você pode, essa aqui é a sua área. Educação inclusiva, sou fã da educação especial, quero trabalhar com essas questões sociais, pedagógicas, área da educação inclusiva. Tá aqui a sua linha, a sua área de concentração, certo? Então, ó, são 1, 2, 3, 4 áreas de concentração para a pedagogia, tá? Se você é de outro curso, vá conferir as diretrizes do estágio do seu curso e lá você vai ter as suas áreas de concentração lá. Certo? Então vamos voltar lá para o nosso projeto. Área de concentração, você vai colocar aqui. Programa de extensão. O programa de extensão é aquele que eu estava mostrando lá para vocês. Ó. Olha aqui os programas de extensão. Ó. Programas, metodologia e estratégia de ensino, formação e capacitação docente, educação e direitos humanos. Se você for reparar, cada um desses programas aqui está associado a uma área de concentração. Então, se você escolheu metodologia lá de ensino, está aqui, ó, metodologia e estratégia de ensino. Capacitação e formação docente, está aqui também, certo? E aí dentro desse programa, ó, ele fala do primeiro programa, qual é a área, e os projetos que estão dentro desse programa, certo? Tá, programa 2, formação e capacitação docente. Quais são os projetos que tem aqui? Reinvenção docente em tempos de isolamento, planejamento de aula para plataformas online. Você vai selecionar um desses projetos e vai colocar aqui, ó, qual é o programa e qual é o projeto.
E o produto virtual? A gente vai ver ali na trilha. Cada projeto tem um produto virtual específico. Às vezes algum pede um podcast, outro pede um livro virtual, outro pede um portfólio, outro pede um vídeo e assim vai, entendeu? Então você, na hora de escolher o seu programa e o seu projeto, já tem que saber qual vai ser o produto que você vai desenvolver. E o tema, né? O tema já é dentro daquela área de concentração, você é livre para definir o tema ali, certo? Os objetivos, ó, em forma de tópico, então, aprimorar, desenvolver, né? O que você quer com esse projeto? Fundamentação teórica é o que você já sabe sobre esse projeto, ó. Trazer a fundamentação teórica relacionada ao tema, usar citações de autores que pesquisaram temáticas semelhantes, sempre referenciando adequadamente. Então, provavelmente você já estudou na pedagogia algum autor, né, algum teórico sobre aquilo que você se interessou para fazer o seu projeto de estágio. Então, você pode buscar mesmo nos livros da Uniaselv, né, das disciplinas, ou então outros livros que você possa ter para fundamentar o seu trabalho, o seu estágio. Tá? Aqui ele fala sobre a fonte, o tamanho, ele fala orientações para citação, tá? Procedimentos de estágio, metodologia. Na metodologia, olha só, detalhar como as atividades serão realizadas a partir da definição do projeto de estágio, relatando a instituição concedente que foi escolhida. Então, lembra que você vai fazer uma observação virtual? Aqui, você vai ter que falar qual foi a escola escolhida, como você entrou em contato ou pretende entrar em contato com essa escola, né? Com quem que você pretende falar, tá? Detalhar aqui, ó, detalhar informações e elaboração de anexos, beleza? Cronograma, aqui você vai organizar, você já vai premeditar como que você vai separar as etapas do seu estágio. Então, etapa 1, escrita do projeto. Então, qual que é a data para postagem? Está aqui, verificar lá no AVA. Etapa 2, está tudo bonitinho aqui. Referências, lá na sua referencial teórico, você usou autores, aqui você vai colocar os autores que você utilizou, tá? Certinho, bonitinho, igual lá na metodologia, na disciplina de metodologia científica, você vai fazer as referências bibliográficas. Esse aqui, pessoal, é o projeto de estágio, certo? Junto com o projeto de estágio, vem os planos de aula, certo? Mas, professor, eu não vou dar aula, como que eu vou montar um plano de aula? Você pode pesquisar em plataformas onde já existem planos de aula. Por exemplo, Portal do Professor, ou se puder entrar em contato com a professora, que seria a sua regente na escola, pedir um plano de aula dela para ver como é que funciona. Por quê? Porque o plano de aula é um documento que você vai utilizar na sua vida profissional. E ele é separado, ele tem uma maneira padrão, né, de ser preenchido. Então aqui é um exercício que você vai fazer de plano de aula. Então, o nome da escola, quem que é o diretor, que turma que é. Se é educação infantil que a gente viu lá, você vai escolher grupo 4, grupo 5, certo? Disciplina, então atividades, né, ou história, geografia. Tema, qual é o tema dessa aula? Lembrando que o plano de aula é para um período curto, tá? Não é planejamento bimestral ou plano anual, tá, pessoal? E aqui tem tudo, ó. Aqui o professor Gessiel já coloca todas as informações. Qual que é o desenvolvimento? O que você vai fazer? Como que vai ser essa aula, né? Como que você avalia, né? O que é a avaliação? É conferir se o objetivo foi alcançado, se o aprendizado ocorreu. E as referências são casos materiais que você usa. Então, vou usar uma obra de arte, por exemplo, para dar essa aula. Então, eu vou colocar aqui o nome da obra, o nome do artista e tudo mais. Ok? Então, esse é o projeto de estágio, tá? Você vai preencher ele em cima desse modelinho aqui, em cima dele, e vai fazer aquele plano de aula. Projeto de estágio, pessoal, etapa 1, ok? Terminou, lá no prazo, você vai em notas e avaliações e vai postar o seu projeto de estágio, beleza? Turma Flex sempre postando o projeto de estágio. Ótimo! Eu quero saber quais são os critérios de avaliação, né? Quem vai avaliar o seu projeto de estágio não sou eu, tá, pessoal? Lembra que eu expliquei que
tutor flex, ele não necessariamente, eu não sou da área de pedagogia, por exemplo, então eu não posso orientar ou corrigir, eu posso orientar, não posso corrigir um trabalho de pedagogia. Por isso que você vai postar no ambiente virtual, o professor da disciplina de pedagogia é que vai fazer a correção, tá? Aqui, ó, baixei o arquivo, ó. Então, delimitação do tema, ele fala aqui o que você tem que fazer. Se você fugir disso daqui, você vai perder nota, tá? Esses são critérios de avaliação, beleza? Aqui, pessoal, os programas e projetos de extensão. Ó. Então, aquele programa 1 que a gente tinha visto, metodologia, estratégia. Aqui já vai falar dos produtos, né? Projeto 1, abstração, memorização e raciocínio com jogos. Então, você tem o produto, um e-book, né? um livro virtual ou uma trilha pedagógica, você vai ter que elaborar. Projeto 2, alfabetização e letramento em termos de ensino à distância, ou uma trilha, ou uma videoaula, ou um e-book, tá? Lembra que é ou, então, ou um ou outro. Se tivesse e, você teria que fazer os dois, tá? Ah, clique aqui. Aqui você vai baixar o projeto, ó. Então, projeto 2, alfabetização, que eu cliquei, eu vou abrir aqui. E aqui tem todo o projeto, o resumo, a introdução, a fundamentação teórica de todo o projeto, né? Que é o que vai nortear o desenvolvimento do meu produto. Então, obviamente que você tem que ler o projeto antes de realizar, né, confeccionar o seu produto, tá bom? Aqui é só para mostrar que os projetos estão lá disponíveis para download, tá bom? De todos os programas, ó. Beleza? Etapa 2, pessoal, roteiro de observação virtual. Você vai baixar ele aqui também. Roteirinho em Word para você preencher, tá? Baixou? Vou abrir aqui. Esse aqui é o projeto de estágio. Tá abrindo aqui o meu roteiro de observação virtual. Pessoal, lembre-se sempre de estar com o Word aí, o Office atualizado, tá? Já vi gente que não conseguiu abrir porque o Office era muito antigo, certo? Aqui a mesma coisa, ó, tem as orientações de tudo que tem que fazer. Qual é seu curso, qual é sua turma, qual é a disciplina, né? Se é estágio 1, estágio 2, qual semestre que é, quem é o tutor externo e quem é você, certo? As orientações, após construir a temática do estágio, tudo aquilo que você já fez lá, você vai fazer uma pesquisa em diferentes lugares para encontrar o maior número de informações possíveis. Então, informações da instituição escolar, olha aqui, utilize informações do site, da Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, do censo. Então, ele já te dá algumas dicas de onde você pode pesquisar. Quais são as informações que ele pede? Nome da instituição concedente. Instituição concedente é a escola. Localização, né, endereço, bairro, cidade, tudo mais. Quantidade de estudantes, quantas crianças essa escola atende? 500, 300, 1.000, 2.000, 3.000 e assim vai. Área de atuação seria a área de atuação, se é educação infantil, se é ensino fundamental, se é ensino médio, tá bom? Turno de atendimento, se ela trabalha 2 turnos, se ela trabalha os 3 turnos. Quadro de funcionários, então ela tem direção, tem vice-direção, tem coordenação, tem quantos professores, tem merendeira, tem bibliotecário, tá? Então você vai fazer um levantamento aqui de quais são os profissionais lá. Experiência e formação, aqui você pode ir sobre a experiência do professor, tá? Se você escolheu lá, vou fazer do segundo ano, ou não, grupo 4, né, ensino, educação infantil. Então, qual é a experiência e a formação do professor do grupo 4? O IDEB da instituição, isso aqui você consegue no portal do MEC. O IDEB da cidade, então, qual que é o IDEB de Campo Grande, da rede? Pode ser da rede privada, da rede municipal, da rede... educação infantil vai ser rede municipal. Estrutura da escola, então tem quadra, tem parquinho, tem quantas salas de aula, quantos banheiros, tem adaptação para a educação inclusiva, né, para receber alunos deficientes. Qual é a proposta pedagógica? É histórico-crítica? É piagetiana? Não, qual é a linha pedagógica que a escola segue? Tudo isso você
tem que descobrir aqui na sua pesquisa e preencher, tá bom? Aqui também, ó, estão todas as orientações. Depois, pessoal, você vem aqui, ó, destacar os objetivos pedagógicos do produto virtual e qual a possibilidade de uso pelo público atendido. Detalhar o processo de pesquisa dos materiais para elaboração do produto. Então, lá no seu projeto de estágio, você já definiu sua área de concentração, seu programa de extensão, seu projeto de extensão. Ali nós vimos que cada projeto tem um produto, então você já sabe o produto que você tem que fazer. Então, você vai imaginar aqui, ó, qual é o produto? É um e-book? Não, então eu vou elaborar o e-book dentro do tema tal, para ser usado assim, assim, assado. Você vai explicar, você vai justificar por que você vai fazer esse produto. Tá? E sobre o tema, ó, tema, área de concentração, palavra-chave, tudo mais. Você pode pegar muita coisa lá do seu projeto de estágio. Então a temática lá já tem, área de concentração lá já tem, palavra-chave você vai colocar. Programa de extensão você já escolheu, projeto de extensão você já escolheu e o produto também você já escolheu. Aí você vai começar a pesquisar material para produzir o seu produto. Seu produto não vai nascer puramente da sua cabeça, tá? Você não é tão gênio assim. Então você vai ter que fazer alguma pesquisa sobre o assunto e você vai colocar aqui o que você pesquisou. Ah, eu achei 3 livros, coloca aqui os nomes dos livros que você usou. Eu busquei e-books, eu vou fazer um e-book, então eu tive que procurar e-book, saber como é que é, o que eu achei, vídeos que eu assisti, curta-metragem, e aqui tudo que você pode ter achado ou pesquisado para a elaboração do seu roteiro de observação. É isso aqui, pessoal. Isso aqui é o roteiro de observação virtual, tá? Preencheu tudo bonitinho, fez tudo belezinha, você vai postar no AVA, lá no menu Notas e Avaliações, tá? Lembra que ele substitui a ficha 2, então ele é a sua segunda nota. Pessoal, não percam prazo, tá? Perder prazo na Uniaselv é pedir para ter dor de cabeça. A Uniaselv é super rigorosa com prazos. Beleza, terminamos a segunda etapa, que é o roteiro de observação. Vamos passar para a terceira etapa, que é a mão na massa, paper de estágio, produto virtual e termo de autorização. Já vou explicar o que é esse termo de autorização, tá, pessoal? Paper do estágio, já está aqui o modelinho bonitinho para você baixar. Então, baixou lá, deixa ele baixar, vou abrir. Olha quantos materiais você tem disponíveis e tem que baixar na sua trilha, tá? E tem que se manter hidratado também. O tempo está seco, pessoal. Tem que tomar bastante água. Vamos lá, vamos esperar meu Word aqui abrir. Abriu. Mesmo procedimento, pessoal. Modelinho aqui, bonitinho, com todas as orientações. Insira aqui seu nome, na nota de rodapé as informações, tá? Então, nome do acadêmico, nome do tutor, curso e turma, dia, mês e ano, título. O resumo você vai elaborar. Então, ele explica o que é o resumo. Resumo deve ter um parágrafo de no máximo 250 palavras, sem recuo na primeira linha e um espaço simples. Então, você lê aqui e você vai saber como fazer um resumo. A introdução. Aqui, pessoal, ó, no rodapé, você tem que preencher. Então, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em Pedagogia. Meu e-mail está aqui. Tutor externo do curso de licenciatura em... Vai por Pedagogia ou Turma Flex, né? Que eu não sou da área de Pedagogia, mas sou também tutor do curso. Polo Uniaselv Campo Grande. E aqui o meu e-mail. Vai fazer aqui a sua introdução ao tema. Vai falar aqui da área de concentração. Olha aqui que bonitinho, todo destacado em amarelo, ó. A partir desse tópico, você inicia o desenvolvimento do paper e retoma a introdução, ampliando o que foi exposto, citando a área de concentração, a justificativa, a delimitação do tema, os objetivos, bem como os objetivos e a construção teórica desenvolvida no projeto de extensão, fazendo a ligação entre a temática escolhida e o que foi elaborado. Pessoal, você já fez uma parte disso aqui no seu projeto de estágio, então você pode ir lá buscar a área de concentração, o tema, os objetivos, o início da fundamentação teórica. Você vai pegar tudo aquilo lá e agora vai complementar, vai melhorar aquilo lá ainda mais, porque aqui agora você começa a falar do seu produto, né, da fundamentação teórica do seu produto.
e vai aqui escrever, ó, ele fala a fonte, o parágrafo, mas é só ir digitando por cima disso daqui, tá? Aqui as citações, como fazer. Aí, pessoal, vem a vivência do estágio, ó. Descrever a vivência do estágio, como foi a construção teórica do projeto, a observação virtual. Então, você vai descrever, você vai relatar, como se fosse um relatório. Como que foi que você fez esse estágio? Como que foi o passo a passo? Onde que você foi? Ligou na escola? Falou com quem? Quais foram as orientações que te deram? Pesquisou site, pesquisou plano, como que você fez o plano, onde que você buscou material. Então, como que foi a vivência, né? Você viveu esse projeto, você vai escrever aqui como que foi essa vivência, vai descrever. Aqui não tem muita reflexão, tá, pessoal? Aqui você vai mais descrever, é mais uma descrição do que uma reflexão. A reflexão vai ficar aqui, ó, nas impressões do estágio. Então, o que que você tirou de impressão? O que que você aprendeu, né? Aqui ele tem a orientação dela, mas ó, conclua o seu paper apresentando como a vivência de estágio contribuiu para a sua formação de professor, discorra sobre os objetivos propostos a fim de refletir se foram alcançados, tá? Lembrando que isso aqui é estágio 1, estágio 2 e estágio 3, então fez o estágio 1 bacaninha, no estágio 2 você já sabe como fazer tudo isso daqui, no estágio 3 você já sabe como fazer isso daqui também, tá bom? E por último, as referências. Então, se você teve fundamentação teórica, você vai colocar a referência aqui. Lembrando, referências, pessoal, é só daquilo que está citado, tá? Se você não citou, você não pode colocar a referência, tá? A referência é para eu achar a obra que você retirou a citação lá, tá? E aqui também as orientações dos professores. Depois, pessoal, muito importante, em anexo, ó, seu paper deve conter de 5 a 7 páginas, sem considerar o anexo. Então, até aqui, no máximo 7 páginas. No anexo deste paper, coloque a ação desenvolvida no projeto de extensão, conforme o template do produto virtual e o termo de autorização. Então, ó, você baixou um template, mas o que é template? Onde está isso? Olha os templates aqui, pessoal. Templates do produto virtual na trilha de aprendizagem. Se é podcast, se é folder, se é informativo, se é cartilha, se é videoaula, se é trilha ou se é e-book. Baixou o template aqui, você vai colocar ele aqui. Como que você pode fazer? Ó? Para inserir o produto virtual no paper, salve a apresentação de slides como imagem. Então, o template são slides do PowerPoint. Você vai em salvar como e vai salvar como imagem, tá? E você vai inserir no arquivo. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ah, professor, não sei como que eu faço isso não. Então você pode printar as telas, tá? Você printa as telas e cola aqui como imagem, tá bom? Olha aqui, pessoal, os templates dos produtos estão disponíveis na trilha, na apresentação da disciplina. Depois de prontos, copie e cole aqui no anexo do material, conforme exemplo. Lembre-se que você precisa postar esse produto em produção acadêmica, na disciplina da qual você está matriculado. Então, ó, bastante atenção. Esse paper, com esses anexos, vai ser postado lá em notas e avaliações, beleza? Depois, você vai postar, pode até postar o paper de novo e o o produto de estágio, aqui, ó, acadêmico, produção acadêmica, incluir, tá? Aí ele vai abrir lá para você uma caixinha, você vai selecionar o arquivo e vai incluir, tá? Você não pode esquecer de fazer isso, tá? E por último, o último anexo é o termo de autorização. O que é esse termo, pessoal? Você produziu um material e entregou ele para a Uniaselv, certo? Produzi lá um e-book sobre um tema, produzi e postei lá. Esse termo autoriza a Uniaselv a usar o seu produto. Então, vamos supor que fez um produto, ficou super bacana. A Uniaselv quer usar isso em algum curso, em alguma atividade de extensão, ou até mesmo no projeto de extensão que ela tem. Você preenche isso daqui, tá? E aí você coloca também como anexo, assinado, bonitinho.
Ah, professor, então eu vou imprimir, preencher a mão e assinar e incluir como imagem aqui? Pode ser tranquilo. Se você tem a sua assinatura digitalizada, você só coloca a sua assinatura digitalizada aqui, também serve, tá? Mas sem esse termo aqui autorizando a Uniaselv, seu produto não tem valor, certo? Então, tem que fazer esse termo aqui também, tá? Ele já vem no modelo do paper, tá, pessoal? Bem fácil essa questão do paper, né? Já pegamos o ritmo do estágio aí. Então, a produção, o que eu vou fazer? Aqui ele fala dos dois, ó. Tá vendo aqui sobre os anexos, tá? Coisa que eu acabei de explicar. Eu quero fazer uma trilha pedagógica. Vou baixar o template, ó. Mais um arquivo para eu baixar. Tá vendo que ele é PowerPoint? Baixou. Vamos lá, meu filho. Baixou, vou abrir. É em cima desse template, ó. Vai abrir em cima do meu arquivo aqui. É em cima desse template que eu vou construir o meu produto, certo? Então ele está aqui, trilha pedagógica, ele é um guia. Então, nome do acadêmico, vai inserir seu nome. Título do estágio, você já escolheu lá, é o título do paper, tá? Título da ação pedagógica, a partir da definição da temática, apresenta-se o título. Exemplo, ó, brincando de supermercado. Importante, montar uma sequência de atividades. Então, aqui no próprio template, ele já tem as instruções que você tem que fazer. Etapa e ano, então, é quarto ano do ensino fundamental, é grupo 4 da educação infantil, tá? Objetivo da ação pedagógica, que você vai escrever os objetivos. A duração, conhecimentos prévios trabalhados pelo professor. Então, é em cima desse template aqui que você vai fazer o seu produto, tá, pessoal? Tem que prestar atenção em algumas coisas, porque alguns produtos não ficam só no template, tá? O podcast, por exemplo, você precisa gravar. Se é de contação de histórias lá, por exemplo, você precisa gravar essas histórias. Então, tem toda uma proposta. A videoaula, você vai ter que gravar essa videoaula, tá bom? O template, ele serve para te orientar, tá? Vou abrir aqui o do podcast, ó, para a gente ver. Olha aqui o podcast, ó. Ele já te explica o que é um podcast, qual o objetivo da atividade. Ele fala aqui como o passo a passo, ó, identificar, escolher o tema. Aí ele fala que identifica, escolha do título, público-alvo, etc e tal. Aí ele fala do seu podcast. Caso você tenha um programa para gravar podcast, o mesmo pode ser utilizado, mas para ajudar, ele te dá aqui 2 programas que você pode usar para fazer a gravação, tá? Te explica como que faz a gravação e te explica como publicar esse podcast, tá? Então, você pode ver que não é só aqui parado no template, você tem que fazer a gravação, produzir mesmo de fato o produto. Beleza? Aqui as referências. Então, atenção ao produto que você vai escolher e atenção ao template aqui, tá? Termo de autorização eu já expliquei. Postagem dos trabalhos em produção acadêmica, daquele jeito que eu falei lá, ó. Você vai postar o paper mais o anexos em formato Word, aquele mesmo arquivo lá que você postou em notas e avaliações, você vai postar em produção acadêmica, ó. Acadêmico, produção acadêmica, incluir, vai selecionar o semestre, selecionar a disciplina de estágio, o título. Então ele tem aqui, ó, coloque a palavra paper entre parênteses, seguida do título do trabalho. Por exemplo, paper, práticas educativas. No seu caso, paper, estágio obrigatório, né? Tipo de arquivo, vai selecionar TG, estágio, e o arquivo, você vai buscar lá o seu arquivo, tá? O produto virtual, você vai postar o formato PPT, que é PowerPoint, que é o template lá que você baixou e preencheu, tá? Então você vai em acadêmico, vai fazer aqui, seguir essas opções e vai postar. Acadêmicos da modalidade Flex devem realizar as postagens das 4 etapas do estágio, também em notas e avaliações, tá? Isso eu já expliquei também. E por último, pessoal, a socialização, certo? Socialização na modalidade Flex. Será realizada no ambiente virtual de aprendizagem. Serão 2 perguntas.
em que você terá que fazer uma articulação entre os textos a seguir e sua experiência de estágio. Por isso é importante que você faça a leitura do material. Então aqui ele tem 3 textos, tá? Texto 1, parecer 20, revisão das diretrizes curriculares nacionais. Então aqui você pode baixar o texto ou acessar pelo link. A BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, você pode baixar ou acessar pelo link. E o parecer do Conselho Nacional de Educação, aqui também disponível para baixar. Então o que você vai fazer? Vai baixar os 3 textos, vai ler os 3 textos e vai fazer a socialização, que vão ser 2 questões, que vão pedir questões relacionadas a esses 3 textos. Tá bom? Então, pessoal, estágio em período de pandemia é isso aqui. Não tem segredo, tá bom? Nota 1, projeto de estágio. Nota 2, observação, tá? Roteiro de observação virtual. Nota 3, que é a mais trabalhosa. Paper mais produto mais termo de consentimento. Nota 4, socialização. Ok? Se a gente voltar lá no plano aqui, ó, tá tudo bonitinho, explicadinho, até o passo a passo da postagem. Ok? E é isso, pessoal. Estágio na pandemia é isso daí. Vocês viram que são vários arquivos para baixar, tá? Eu não vou entrar na etapa 2, 3 e 4 aqui, porque é o estágio da maneira convencional de escola e eu vou fazer isso num vídeo separado. Então, nós vamos trabalhar com estágio em tempos de pandemia, tá? Por esse modelo de pandemia aqui. Se você está fazendo estágio 2, você vai perceber que vai ser praticamente a mesma coisa, só vai mudar da educação infantil para as séries iniciais do ensino fundamental. Estágio 3 vai ter alguma mudança nesse sentido também. Tem um estágio que não tem observação, ele vai ter entrevista, que é quando você entrevista o coordenador e tudo mais. Então, provavelmente, ao invés de ter lá o roteiro de observação virtual, ele vai ter um roteiro de entrevista. Você elabora esse roteiro de entrevista, envia por e-mail para quem você vai entrevistar, essa pessoa te responde e você posta essas entrevistas, tá? Mas o principal, pessoal, ler a trilha de aprendizagem, não tem erro. Basicamente é isso, tá bom? Fazer pesquisa, já mostrei para vocês onde está o plano de pandemia, já mostrei para vocês as diretrizes para achar as áreas de concentração. Sugiro que vocês leiam todas as diretrizes, tá bom? Ó, tem tudo aqui, pessoal. Coordenação, supervisão, o que você vai fazer, tá bom? Então, lê esse material que eu tenho certeza que vai tornar tudo mais fácil e vai ficar mais bacana para você realizar o estágio, certo? Se por acaso no seu curso aí tem alguma coisa diferente, alguma exceção, alguma coisa que não foi explicada aqui, beleza, me procura ou no encontro virtual, ou através do AVA, nas mensagens do AVA, ou então por e-mail, tá bom? Pessoal, eu acho que esse vídeo ficou até bastante longo já, espero ter ajudado vocês. Desculpa ser maçante, mas é uma orientação importante para vocês. Depois que você pega a manha do primeiro estágio, os próximos se tornam bem mais fáceis, tá bom? Provavelmente 2020/2 vai ser pandemia, não acredito que as escolas voltem a funcionar tão cedo, talvez as escolas particulares, mas ainda assim pode acontecer delas começarem e aí fecha de novo por alguma lei e você fica com o seu estágio pela metade, então eu sugiro que vocês façam nesse semestre o estágio pelo plano de pandemia, tá bom? Se você não fizer por esse modelo, fizer pelo modelo convencional, você corre o risco de acontecer o que eu falei das escolas pararem. Se isso acontecer, você não reprova, tá? Só que você fica parado, você não se forma também enquanto você não terminar a disciplina de estágio. Então, quem está formando esse semestre, quem forma agora final desse ano, faz logo esse estágio pelo plano de pandemia. Não fique esperando a escola abrir, não, porque você corre o risco. E se você não tiver a grade completa do seu curso, que inclui os estágios, você não se forma, não gradua, tá bom? Pessoal, é isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem. Meu nome é Rui, sou tutor externo de vocês aqui do Polo da Uniaselv, das minhas turmas Flex, e estou à disposição, espero muito ter ajudado vocês. Grande beijo para as meninas e abraço para os meninos e cadê? Tchau!